Sabe, num mundo que parece cada vez mais complexo, tomar uma boa decisão é um verdadeiro desafio. Como é que a gente sai do caos e encontra um pouco de clareza? Hoje a gente vai explorar um jeito novo de pensar, uma estrutura que promete transformar aquele emaranhado de interesses em soluções que fazem sentido para todo mundo. Vamos desvendar esse caminho juntos. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Seja numa decisão gigante de uma empresa ou numa escolha do nosso dia a dia, encontrar um caminho que respeite todo mundo, nossa, é um desafio e tanto. Muita gente já conhece a sigla ESG, Ambiental, Social e Governança, que virou uma espécie de guia. E olha, é um ótimo começo, sem dúvida. Mas o que a experiência tem mostrado é que para a coisa funcionar de verdade, tem algo fundamental que precisa vir antes. E essa peça é a letra M. É aqui que entra o MESG, uma abordagem que coloca a mediação no centro de tudo, como verdadeiro ponto de partida. E o objetivo é exatamente esse que a gente vê na imagem. A ideia não é ter um lado que ganha e outro que perde. É sobre construir pontes, sabe? Encontrar um terreno comum onde todo mundo possa caminhar junto. É colaboração, não confronto. Então tá aqui a estrutura completa, MSG. O M de mediação não é só a primeira letra. Pensa nele como a fundação, o alicerce que dá estabilidade para os outros pilares que a gente já conhece: o ambiental, o social e a governança. Sem essa base, o resto pode ficar meio bambo. E essa frase, olha, ela resume tudo. É a ideia central aqui. Porque sem um processo de diálogo bem estruturado, justo, os objetivos do E, do S e do G correm o risco de ficar só no papel, naquela lista de boas intenções. A mediação é o que transforma a intenção em ação de verdade. Certo, agora vamos mergulhar um pouco mais e entender o que cada uma dessas letras significa na prática. E vamos começar, claro, pelo grande diferencial, o que faz essa abordagem ser tão poderosa. O M de mediação, então, é o nosso ponto de partida. É o processo que garante que todas as vozes sejam ouvidas de verdade e que as decisões sejam construídas com base no entendimento de todo mundo e não na imposição de uma única vontade. E como é que a mediação funciona? Bom, o princípio mais forte dela é este aqui. Os critérios para tomar a decisão são definidos abertamente, com todo mundo junto, antes da escolha final ser feita. Isso muda completamente o jogo. A mediação deixa de ser um campo de batalha e vira essa ponte que busca um entendimento e a paz. Ok, uma vez que o diálogo está estabelecido, aí sim a gente consegue olhar para os outros pilares de um jeito muito mais eficaz. Começando pelo E de ambiental, que dentro dessa estrutura MSG ganha uma nova camada, a de responsabilidade com o futuro. A lógica aqui é bem simples, mas muito poderosa. As escolhas de hoje desenham o cenário de amanhã. O princípio ambiental do MSG é sobre não criar uma dívida, sabe? Não deixar um monte de problemas e um planeta esgotado de herança para as próximas gerações. Seguindo para o S, a gente chega no coração humano de qualquer decisão. O pilar social é totalmente focado nas pessoas, nas comunidades, na nossa dignidade como coletivo. E o social aqui vai muito além do discurso. Significa garantir que cada pessoa seja tratada com respeito, que a inclusão aconteça de verdade, no dia a dia, e que os espaços, os serviços, tudo seja acessível para todo mundo, sem nenhuma exceção. E, finalmente, o G de governança. Ele é o pilar que amarra tudo, que garante que todo esse processo seja confiável, transparente e, principalmente, que a gente aprenda com ele. Uma boa governança cria um ciclo de melhoria que não para. Mas como? Simples. As decisões são rastreáveis, ou seja, dá para entender por que algo foi escolhido. Os processos são revisáveis, então sempre tem espaço para aprender e melhorar. E os resultados? Bom, eles geram responsabilidade. Alguém assume as consequências. Ok, a teoria é ótima, a gente entendeu. Mas como é que isso funciona na prática? A beleza do MESG é que ele é super aplicável, bem direto ao ponto. Olha só que prático esse guia. Primeiro passo, defina o problema numa frase só, para ter foco. Segundo, e esse é o passo crucial da mediação, estabeleça os critérios com todo mundo antes de decidir. Terceiro, use essa régua do MESC para comparar as opções de forma justa. Quarto, documente tudo de forma simples em uma página. E por fim, o quinto passo, agende uma revisão. A decisão não acaba quando é tomada, ela continua evoluindo. Então, ao final dessa nossa análise, fica muito claro que a gente não está falando só de mais uma sigla da moda, né? O ponto central é esse.
O MESG é como se fosse uma nova lente, um novo par de olhos para enxergar os desafios. Uma forma de garantir que as decisões, sejam elas grandes ou pequenas, sejam tomadas não só com eficiência, mas com sabedoria, com respeito e com um olho no futuro. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Pensando bem, qual será a primeira escolha, seja no trabalho ou na vida, que pode ser totalmente transformada se for olhada através dessa lente do MESC? A ferramenta está aí. A próxima decisão é o começo de tudo.